noite a todos. Sejam bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Vamos procurar nos ligar a Jesus, pedindo a assistência dos espíritos superiores que já estão em nossas casas já há algum tempo, fazendo a asepsia, a limpeza do ambiente para o nosso conforto espiritual e também daqueles irmãos que por caridade são trazidos aos nossos lares para que escutem essas palavras tão importantes, tanto quanto nós, que precisamos tanto. Faço apenas um rápido aviso que a nossa sessão vai ser postada no canal do YouTube, apenas para a ciência, e assim convido o meu amigo Rubem a fazer a prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem. Afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Assim seja. Que assim seja. Rosângela, você pode sortear o tema para nós, por favor? Assim seja. Página 253. Zaninha, eu estou aberta nessa página. A fé transporta montanhas. Tá vendo, Rosinha? Olha só. Que conexão, hein, minha filha? Sempre, hein? Sempre. Então vamos lá. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Quando ele veio, o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não pudemos nós outros expulsar este demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa de vossa incredulidade.
Pois na verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela te transportaria, e nada vos seria impossível. Antes até de começar a ler o Evangelho, por curiosidade, eu dei um Google na semente de mostarda e na árvore. A semente é minúscula e a árvore é frondosa, gigantesca. Então, a gente já pode aí extrair das palavras de Jesus, né, que nunca eram proferidas ao acaso. Se a gente tivesse, né, a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, com a potência do que ela pode se tornar, a gente poderia fazer grandes coisas. Né, meu amigo Rubem? Perfeito, cara. A fé é inamonível. Quem dera, né? Quando você estava fazendo a sua elocução, aí eu me lembrei de quando São Paulo estava indo para Damasco, né? Com os legionários, né? Para destruir a incipiente igreja, né? Do caminho que estava se iniciando, né? E ele teve um encontro com Jesus, né? E ele caiu do cavalo na ocasião. Bom, após Jesus, né, proferiu aquela célebre frase: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E nesse encontro, Paulo ficou cego. Não sei se vocês têm esse conhecimento. E Jesus disse para ele: vá até Damasco e procure o ancião Ananias. Ele vai curar. E assim ele fez. Ele esteve na casa de Ananias. Ananias pegou uma bacinha, né, e com água ele lavou o rosto e recobrou a visão e disse: Ananias, eu estou enxergando novamente. Ele falou: não, filho, até então você era um cego, agora você está enxergando realmente a realidade do Salvador, do Messias, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Por nada. Roseli, quer falar alguma coisa? Não, eu só falei que ele falou, não sei se vocês recordam. Ah, É que eu li recentemente esse livro do Paulo e é maravilhoso. Esse momento, então, é assim, arrepiante. verdade. Prosseguindo, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente, no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, principalmente a nossa própria. Em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tente combater. Esta fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que se possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja, em pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança.
Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar. Só perdi onde eu tô aqui. Perfeito, eu achei. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Tá bom, meu amor. Ela já tá chegando. Deixa. Eu acredito que sim. Tá bom, meu amor. Eu fiz bastante biscoito. Tá muito bonito. Tá muito bonito. Parabéns. Isso. Ai. Tá bom, filha. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junta ardente fé pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Algum comentário, Rubem? Tem, Fred. Nós que estudamos, né, o Evangelho há muito tempo, né, que a gente pode depreender é que o principal objetivo, escopo de Jesus, durante toda a sua existência, né, nesse planeta, na sua estada aqui entre nós, foi demonstrar aos homens, né, que sobre a imortalidade da alma, sobre as questões relativas à vida eterna, os quais poderiam ser alcançados através da bondade, da misericórdia e de crer em Deus, e termos fé em Deus. Ele sempre anunciava isso para todas as criaturas quando ele fazia suas exortações, né, ao povo, mas nunca ele exigiu
nem mesmo dos seus discípulos, sacrifícios, grandes sacrifícios, holocaustos, somente que tivessem uma fé inabalável nele e em Deus. É nisso que nós temos que perseverar. Certo, meu amigo Fred? Certíssimo. Mais alguém? Não. A fé religiosa. Condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim, o verdadeiro como falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade perante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz mediana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sob um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda mais certo se impõe. Não. Ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários, os mais teimosos. Falamos das verdades espirituais básicas, e não de tal ou qual crença em particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que compete ir ao seu encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. Apenas de lábios os dizem, e não do íntimo. Porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. Por que fogem a observá-las? De parte de uns, a descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, ao orgulho, negando-se reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Tem um canal que eu sigo no YouTube que chama Nova Acrópole. E tem uma filósofa, a Lúcia Helena Galvão. Gosto muito das palestras dela. E ela relatou uma certa vez que tinha um aluno, né, que abandonou a filosofia prática porque o núcleo da filosofia prática tem a mesma moral do que a gente encontra no espiritismo e de outras religiões. E daí ele falou, não, eu vou parar com isso porque dá muito trabalho mudar, né? E a gente encontra bastante isso. Com a gente mesmo, a gente encontra dificuldade de mudar. Não é mesmo, Rubão? Perfeito, Fred. Na realidade, Fred, a fé, no sentido espiritual mais abrangente, não foi bem compreendida ainda pelos humanos, né? Daí a disseminação aí de seitas, né? De protestantismo, de dogmas que foram nos impondo aí no decorrer das eras, né? Mas existe algo, uma frase que define bem isso. O fanático, a tendência é de se criar fanatismo, né, religioso.
Isso causaram muitas guerras, né, no decorrer dos 2 milênios, né, após o advento do Cristo. Existe uma frase que determina bem isso, que é: o fanático religioso aceita Deus como pai e não aceita o homem como irmão. Eu creio que essa seja uma boa definição para essas questões da incompreensão entre as vertentes religiosas que graçam aqui pela Terra. Obrigado. Perfeito. Muito bom. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal de evidente e de anterior progresso. Ou seja, já carregamos de outras existências. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram sinal não menos evidente de natureza retardatária. As primeiras já creram. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Então, com a educação feita, eu já vou lá com você. As segundas tudo tem de aprender. Então, com a educação por fazer, ela entretanto se fará. E se não ficar concluída nessa existência, ficará na outra. Pessoal, eu preciso levar a pequenininha para fazer xixi. Vocês podem continuar lendo, por favor? Ou comentando? Obrigado, já volto. Rosângela, não vai continuar a leitura? Rosinha, você consegue? Consigo. Só se os cachorros começarem a latir, me desculpe. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Quer fazer algum comentário? Bom. Nós pelas questões dogmáticas da igreja, sobre a instituição de ritos, né? Essas questões abalaram a credulidade, né?
no decorrer das eras dos cristãos. E geraram aí revoltas, né? Cismas, aqueles concílios para ver se eles conseguiam fazer com que houvesse uma melhor compreensão dos textos, ou uma adequação, né, do texto de acordo com aquela realidade que eles viviam. Isso tudo afetou muito o texto do Evangelho. Nós sabemos aí nós temos aí um caso de um erudito espírita que estudou hebraico antigo para tentar fazer a leitura à luz do espiritismo do Evangelho, sem aquelas ajeitadinhas, né, de tradução, aquelas questões todas. Então, há só um exemplo que eu já até proferi há uns tempos atrás aí, né? Quando Jesus estava expirando na cruz, ele proferiu uma frase. Ele disse assim, ó, Li, li, lama, sabachthani. Né? Li é Senhor, né? É Deus. Senhor, Senhor, foi traduzido por que me abandonaste. Porque o termo sabachthani em aramaico quer dizer mesmo abandonar. Mas se ele for entonado de uma certa forma, de uma outra forma, ele muda o significado para glorificar. Então, eu creio, a minha fé é que ele disse, Pai, Pai, quanto me glorificais. Certo? Então, o que nós temos que procurar, né? Também um entendimento próprio, né? Tentar despertar, né? Em nós princípios de sabedoria, para que nós possamos nos aproximar mais do Supremo Criador. Obrigado. Excelentes palavras, o Rubão. O que eu extraio assim de mais importante dessa parte, né, é que é o que diz Kardec, né? A fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, né? E nós vemos assim que o Espiritismo, né, que é a terceira revelação, que é uma fé muito consoladora, né? Que a ciência vai evoluindo e vai comprovando tudo aquilo que foi escrito, né? Há mais de 160 anos, né? Os livros de Chico, que a medicina vem descobrindo aqueles conceitos que entendiam ser ficção científica, né? Na década de 40, 50, né? Então, o Espiritismo, ele nos consola muito, né? Mais alguém quer fazer algum comentário antes de a gente passar para as vibrações? Não, Não. Não, obrigada. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo a assistência dos bons espíritos, para que possamos assim fazer vibrações pelos que mais precisam, pelos nossos irmãos desencarnados e também dentre os desencarnados em sofrimento, para aqueles que conhecemos, a Verena, o Elias, o Alain, a Juliana e tantos outros que não conhecemos, mas que sofrem, né? Que nesse momento, né, um raio da misericórdia divina possa penetrar nos mais profundos abismos e chegar até esses irmãos, dando-lhes esperança de um futuro melhor. Peçamos também pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento e ainda aqueles que estão com a ideação suicida, que esses irmãos possam ser amparados materialmente e espiritualmente também, para que assim eles possam continuar vivendo, cumprindo o propósito deles e evitando uma dor muito maior. Peçamos pelos nossos governantes, os líderes mundiais, as nossas autoridades, os mais diversos níveis de governo, que todos esses homens e mulheres sejam intuídos pelo alto, restabeleçam a paz e façam o melhor que podem
pelos que mais precisam. Vibremos ainda pelos focos de luz no planeta inteiro, aqui representados pelos centros espíritas, igrejas, cultos, de qualquer natureza que professem o bem e a caridade, servindo de abrigo para tantas almas encarnadas e desencarnadas. E por fim, peçamos que Jesus, que os espíritos superiores, que os nossos amigos espirituais nos fortaleçam no nosso caminho, nos fortaleçam para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, adquirindo assim a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala. Que possamos caminhar cada vez mais dos bons espíritas que se esforçam por dominar as suas más tendências para o homem de bem, que tantas qualidades tem e que parece ainda tão distante de nós. E assim, cumprindo a nossa parte, nós podemos assim co-construir um mundo de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Que assim seja. Querido Rubem, se puder fazer as preces finais. Obrigado. Pois não. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Assim Boa seja. noite, até amanhã. Boa noite a todos. Até amanhã.